Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 118, e nós vamos ler os versículos de 22 ao 24. Salmo 118, 22 a 24. Nós vamos ler vários textos nessa manhã. Eu queria que você estivesse aí me acompanhando, você que está em casa também, para estudarmos a palavra nessa manhã, refletirmos na palavra de Deus nessa manhã, em nome de Jesus, na expectativa de que o Senhor fale aos nossos corações, por graça, pela necessidade que temos de sermos edificados e fortalecidos na palavra de Deus. Salmo 118, de 22 a 24. A palavra diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Foi o Senhor quem fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos regozijar-nos e alegrar-nos nele. Amém, amados? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é parte de um salmo, o Salmo 118, que conclui uma seção no livro dos Salmos associada à Páscoa, que começa lá no Salmo 113 e vai até o Salmo 118. É interessante percebermos que o Senhor Jesus, ele citou esses versículos 22 e 23. Na verdade, esses versículos falam dele mesmo, testificam dele mesmo. Se você abrir comigo em Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículos de 10 ao 12, nós vamos ver o Senhor Jesus citando esses versículos do Salmo 118. Marcos capítulo 12, de 10 a 12. Nunca lestes essa escritura? Jesus pergunta, A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Procuraram então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que havia proferido essa parábola contra eles, e deixando-o, retiraram-se. E é interessante também que essa passagem do Salmo 118, ela vai ser citada pelo menos mais duas vezes na Escritura. Uma pelo apóstolo Pedro e uma pelo apóstolo Paulo. E nós vamos ver mais adiante essas duas citações. Eu queria então pensar nessa manhã que nós só podemos vencer as adversidades firmados na rocha. Firmados na rocha, firmados em Cristo. E nós, já foi citado aqui pelos irmãos nessa manhã, estamos vivendo momentos difíceis no que diz respeito a igreja evangélica no Brasil, Vivemos aí uma tempestade de escândalos nesses últimos dias. E eu queria pensar então sobre o que a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Porque é nessa rocha, firmado nessa rocha que é Cristo, que a igreja de Jesus encontra o seu fundamento. Durante toda a história da igreja, amados irmãos, a igreja, ela está firmada nessa rocha. E quando eu falo igreja, eu estou falando a comunidade de discípulos de Jesus, o corpo vivo de Cristo. E quando nós olhamos para a história da igreja, da comunidade cristã, verdadeira, genuína na história, nós vamos observar duas realidades que nos servem de orientação. Quando nós nos deparamos com a realidade que nós vivemos nesse tempo, nesses dias agora, líderes religiosos sendo presos, ou indiciados, envolvidos em escândalos. Como é que a igreja do Senhor na história lida com essa situação? Como a palavra de Deus nos orienta nesse tempo? E há duas realidades que nos chamam a atenção, que nos servem de baliza, de balizamento, de orientação, de referências para esse tempo. A primeira realidade que nós observamos na história da igreja de Jesus é a perseverança dos verdadeiros crentes em sua fidelidade ao Senhor Jesus e em sua fidelidade à causa do Evangelho,
mesmo diante de terríveis adversidades. A verdadeira igreja de Jesus sempre vai prevalecer diante das adversidades, sempre vai avançar. Não estou falando de triunfalismo, estou falando de fidelidade ao Senhor. Esse é o sucesso da igreja, é ser fiel a Deus. Essa é a prosperidade da igreja, é ser uma igreja fiel a Cristo, fiel ao Evangelho, independente das situações. Então, quando nós olhamos para a história de Jesus, desde a igreja primitiva, a verdadeira igreja de Jesus prevalece sendo fiel a Deus, sendo fiel à causa do Evangelho. Há um exemplo que eu quero citar, Filipenses capítulo 1. Os irmãos se lembram que o apóstolo Paulo escreveu algumas epístolas, chamadas epístolas da prisão, e uma delas é Filipenses, da carta aos Filipenses. E é interessante que, mesmo naquela circunstância, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo, ele está celebrando o avanço do Evangelho. Ele está celebrando aqui, mesmo estando preso, o progresso da proclamação do Evangelho de Deus, do reino de Deus, mesmo estando preso. Então vejam que a igreja na história, ela tem prevalecido, a verdadeira igreja. E como a igreja prevalece? Sendo fiel, não se acomodando, não se acovardando. Veja o que Paulo diz, Filipenses 1,12 em diante: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. Paulo não estava preso por estar envolvido em coisas erradas, em coisas ilícitas, mas ele estava preso por causa do Evangelho, e ele está celebrando aqui que isso aconteceu, aquelas circunstâncias contribuíram para o avanço do Evangelho. Então nós não precisamos ficar apavorados, porque o Evangelho vai continuar prosperando. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E Paulo diz mais, que a própria igreja estava animada, os irmãos que estavam em liberdade, olhando para ele, sendo fiel a Deus naquele tempo, estando preso, os irmãos estavam mais animados, diz o verso 14. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos do Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Veja o verso 17, amado. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Da versão atualizada diz: estou incumbido da defesa do Evangelho. Meu irmão, mesmo quando você se depara com escândalos, mesmo quando você se depara com realidades que não são compatíveis com a fé, nessa hora você se sente mais estimulado a ser fiel a Deus, a continuar defendendo o Evangelho genuíno, puro. Então é isso que acontece. Aquilo que aparentemente é derrota para nós precisamos enxergar como possibilidade de apresentar aquilo que é genuíno, aquilo que não se mistura. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus, a igreja persevera, a perseverança dos verdadeiros cristãos em fidelidade a Deus e à obra, mesmo diante de adversidades, falsas acusações, ameaças. Paulo aqui mesmo no capítulo 1, ele estimula aqueles irmãos a andarem de maneira digna do Evangelho, verso 27, somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes. Paulo está preso, está dizendo, irmãos, permaneçam firmes num só espírito, combatendo juntos como uma só alma, pela fé evangélica, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Não é tempo de ficarmos atemorizados com as más notícias. É tempo de avançarmos. Para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer
por Ele. Então, a primeira realidade que nós vemos na história da igreja, a igreja de Jesus, a igreja que foi estabelecida por Ele, a igreja que nasceu no Pentecoste, a igreja que tem testemunhado na história, a igreja que tem enfrentado a adversidade, nós temos visto isso, essa igreja permanece fiel. A igreja de Jesus permanece fiel. Mas há uma outra realidade que nos serve de orientação em tempos confusos como esse. É o discernimento dado por Deus à sua igreja quando surgem casos de escândalo envolvendo pessoas que se denominam cristãos. A Bíblia não silencia sobre esse assunto. Quando nós olhamos para essas realidades, nós temos referências na palavra, nós temos fundamentos para lidarmos com essa situação. Eu quero então que nós atentemos ao discernimento que nós recebemos da sabedoria bíblica, daquilo que vem de Deus. Primeiro, o Senhor Jesus nos alertou de que os escândalos seriam inevitáveis. Lucas capítulo 17, Lucas 17, versículos 1 e 2. Lucas 17, 1 e 2. Jesus disse a seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Ai daquele. Seria melhor que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. Então Jesus nos alertou a respeito dos escândalos, mas ele também nos disse que eles não ficarão impunes. Não ficarão impunes. Deus mesmo vai julgar. Deus está tratando disso. Deus está limpando a sua igreja, purificando a sua igreja. Então, amados irmãos, nós não somos surpreendidos, porque está aqui na palavra. É inevitável. Num universo desse, principalmente na nossa nação. Me lembro antigamente, conversei uma vez com um presbítero, no início do meu ministério, há 25 anos atrás, há 25 anos, e o presbítero falou assim: olha, pastor, antigamente a gente andava vários quilômetros e via assim, lá longe, alguém dizia assim, padaria Belém, ou sei lá, marcenaria Ebenezer. Era muito tímido. Agora tudo é Jeová Jireh, agora tudo é gospel, né? Todo mundo agora é crente. Então é inevitável que haja escândalo. O sujeito está numa comunidade, daqui a pouco ele não gosta da comunidade, do jeito que as coisas caminham, ele abre outra em frente. Tudo em nome do Evangelho. Então nós precisamos discernir isso, né? Nós precisamos discernir, e avançando na questão do discernimento que a Escritura nos dá, que Jesus falou sobre joio e trigo. Possivelmente você recebeu no WhatsApp aí por esses dias aí um videozinho da diferença do joio para o trigo, né? Quando é balançado ali o trigo, o joio vai embora, mas o trigo vai ficar, a semente vai ficar, aquilo que é verdadeiro vai ficar. E é o Senhor que vai fazer no final de tudo essa separação. Então a igreja visível, a igreja que está na terra, ela convive com isso. A igreja, corpo vivo de Cristo, ela é santa. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Esses que pertencem ao Senhor, que nasceram de novo, são pessoas que são santificadas em Cristo Jesus. São pessoas que são comprometidas com o Evangelho genuíno. São vidas que sabem, que discerniram o seu chamado, que discerniram o preço que Jesus pagou em seu favor, que não brincam com o Evangelho. Como dizia o teólogo Dietrich Bonhoeffer, o teólogo da resistência na Alemanha, são pessoas que não encaram a graça como uma graça barata. É gente que leva o Evangelho a sério. Há pessoas santas nesse tempo. Há vidas que estão se doando pelo Evangelho nesse tempo. Onde trabalham, onde vivem, com seu estilo de vida, servindo ao Senhor com fidelidade. Igreja perseguida, igreja torturada. Tenho visto alguns vídeos recentes, está chegando aí o dia da igreja perseguida. Irmãos sofrendo na Nigéria,
irmãos sofrendo em vários lugares do mundo, gente que ama o Senhor verdadeiramente, gente que não negocia o Evangelho, gente que não brinca com as coisas de Deus, gente que não brinca com o altar de Deus, gente que não flerta com a política humana. Por isso, nós não estamos, irmãos, sem orientação. Nós ficamos impactados, ficamos entristecidos, mas não sem discernimento daquilo que a Escritura nos fala. A Escritura também nos diz que o juízo começa pela casa de Deus. Vejam o que Pedro vai dizer, 1 de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Há um juízo, amados irmãos, que está reservado para as nações, para o mundo. Mas Pedro vai dizer que Deus começa limpando a sua casa. 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 15. A palavra diz: Mas nenhum de vós sofra como homicida. Perceba isso, querido. Nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Não é esse tipo de sofrimento que é por causa do Evangelho. Isso aqui é caso de polícia. Mas o versículo 16 diz assim: Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Se sofremos com o nome de cristãos, nós devemos glorificar a Deus. Presta atenção no verso 17. A palavra diz: Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, olha a pergunta: qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? A faxina, a limpeza, a purificação começa pela casa do Senhor. E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio, o pecador? A igreja é com dificuldade que é salva porque passa provação, porque passa por purificação, por santificação. É um processo doloroso, de renúncia. Imagine aqueles que rejeitam o Evangelho. Qual será o fim deles? As pessoas vão para o inferno porque rejeitam a Cristo. Nós vivemos um tempo que as pessoas começam a discutir certas práticas, uma prática pecaminosa, outra prática pecaminosa. Ninguém vai para o inferno porque roubou, porque adulterou, né? Vai para o inferno porque rejeitou a Cristo. Porque se nascesse de novo seria transformado e mudaria de vida. Nós somos desafiados nesse tempo a discutir práticas pecaminosas, mas a essência do pecado é a rebelião contra Deus. É a pessoa achar que ela pode ser salva por si mesma. É negar a obra de Jesus. É por isso que as pessoas serão condenadas. Porque rejeitaram a oferta de salvação. Porque quando Deus entra na sua vida, Ele transforma a sua vida para o louvor da sua glória. E ainda, a Bíblia nos diz que haverá um dia de prestação de contas. E o Senhor é o verdadeiro juiz. Ficamos tristes, ficamos impactados, mas amados, haverá um dia de prestação de contas. Não fique preocupado, não fique temeroso, como se Deus não estivesse vendo essas situações. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz, segundo aos Coríntios 4, a partir do verso 1. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus.
mas pela proclamação pública da verdade, recomendando-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Perdão, amados irmãos, estou no segunda carta, que também traz uma mensagem muito propícia, mas é a primeira carta, desculpa, 1 Coríntios, capítulo 4, eu quero destacar aí de 1 a 5, 1 Coríntios 4, de 1 a 5. Na segunda carta, Paulo está falando da motivação do seu ministério também, né, que foi recebido por misericórdia, mas eu quero falar da questão do juízo, né, de que haverá um dia de prestação de contas. Assim os homens, 1 Coríntios 4, 1, assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, verso 5, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Então, irmãos, são duas orientações claras aqui. Primeiro, a verdadeira igreja vai permanecer fiel a Deus. Não vai negociar o evangelho até o fim, mesmo que custe a vida. É só olhar para Estevão e daí por diante. Por outro lado, nós temos discernimento. A Escritura não silencia sobre esse assunto, não nos deixa sem orientação. Os escândalos são inevitáveis, mas Deus está julgando, começando pela sua casa. Deus está limpando a sua casa, e Ele há de trazer o dia do juízo, a prestação de contas. Jesus falou sobre joio e trigo. Paulo vai dizer a Timóteo que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, querido, isso pertence a Deus. Mas eu quero avançar e questionar com os irmãos por que a verdadeira igreja permanece em Cristo, apesar de todas essas realidades difíceis. Por que a verdadeira igreja permanece fiel? E aí eu quero então lançar mão de dois textos do Novo Testamento em que nós encontramos a referência a Salmo 118. Primeiro, a verdadeira igreja persevera e permanece em Cristo, porque Cristo é a sua fonte de salvação. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Por que essa igreja genuína, verdadeira, homens e mulheres transformados, regenerados, vão permanecer fiéis ao Senhor? Porque essa igreja reconhece Jesus Cristo a sua única fonte de salvação. Atos 4, versículos 11 e 12. A palavra diz: este Jesus, Pedro está dizendo, Pedro foi preso juntamente com João, eles tinham orado pelo coxo no capítulo 3, um coxo de nascença, ele foi curado, entrou no templo, e por conta disso, as pessoas glorificaram a Deus, e as autoridades religiosas judaicas prenderam-nos por conta disso. E eles agora foram chamados e questionados: em nome de quem vocês fizeram isso? Né? Com que autoridade vocês fizeram isso? Nós queremos saber. Versículo 7, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí Pedro diz, no versículo 8 em diante, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, aleluia, o Nazareno, aquele a quem crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Esse nome poderoso que nós celebramos nessa manhã. Este Jesus, diz Pedro no verso 11, é pedra rejeitada por vós. Pedro está fazendo a exegese aqui, a aplicação, a interpretação de Salmo 118,
A pedra que os construtores rejeitaram, as autoridades, os judeus, a nação. Pedro diz, ela foi colocada como pedra angular. Essa é uma linguagem da construção daqueles dias. Havia uma pedra chamada angular ou pedra de esquina, e todas as outras pedras eram alinhadas a partir daquela pedra principal. É o fundamento, é o alicerce no nosso contexto. Pedro está dizendo, vocês cometeram uma loucura. Vocês rejeitaram a pedra principal da construção. Vocês retiraram o fundamento da construção. Vocês são loucos. Os construtores rejeitaram a pedra que era a pedra principal. Como as pessoas vão fazer obra, se preocupam com acabamento. Eu já expliquei por que tem essa fase da obra, chama-se acabamento, porque acaba o dinheiro, acaba a paciência com o pedreiro, né? Por isso que chama acabamento. Acaba tudo. E às vezes estão preocupados, não, vamos colocar aquele piso muito caro, não sei quantos, o Alexandre conhece a grossura dele, quanto mais, né, Alexandre? Você me deu uma aula esse dia aqui sobre isso, Alexandre Ornelas. Amados, mas e o fundamento? E o fundamento? O vento vai soprar contra a casa, a adversidade vai chegar, e se a sua casa não estiver em Cristo, ela não vai suportar. A igreja está fundamentada em Cristo. Jesus é a sua única fonte de salvação. Portanto, com escândalo, sem escândalo, com gente que leva nome de pastor, está na política, gente que está envolvida em crime, amados irmãos, a igreja vai continuar, porque ela está alicerçada em Cristo. Ele é o fundamento, não há outro fundamento além do que foi posto. Você pode ler jornal, você pode ler notícias na internet. Se todo dia você lê uma notícia de escândalo, o verdadeiro cristão não se abala, porque a sua vida está centrada em Cristo. Ele é a sua única fonte de salvação. A igreja de Cristo genuína não flerta com os falsos apelos humanistas de autossalvação. Nós não enveredamos por um encantamento que nós vamos encontrar nesse mundo a plena satisfação. Nós estamos de passagem, porque a nossa verdadeira pátria está nos céus, querido. E nós somos fundamentados em Cristo. Pedro diz, há uma pedra que é fundamental para nós. Nós não estamos alicerçados em personalidades humanas. E eu lamento muito que alguns ministérios levam até nome de pessoas. E quando o líder cai, pessoas caem com eles. Nós temos orado para esses irmãos que foram afetados diretamente, que as suas vidas estejam verdadeiramente em Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedro diz, verso de número 12, e não há salvação em nenhum outro. Porque a igreja não vai deixar de ser fiel, porque a igreja não vai deixar de servir a Cristo, porque não há salvação em nenhum outro. O verdadeiro cristão não se engana, não se ilude. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós nascemos separados de Deus. Nós não podemos mudar essa situação. Não tem como mudar. Partindo de nós não há mudança. Deus sabe disso, essa é a má notícia. Nascemos separados de Deus, e se não acontecer nada entre o nosso nascimento e o nosso sepultamento, essa separação será eterna. Você pode tentar fazer o que quiser para melhorar a sua vida, mas é impossível, porque o problema está na raiz, na nossa essência. Nós herdamos uma natureza inclinada para o mal. Nós herdamos uma natureza que é acostumada a desagradar a Deus. Por isso nós precisamos de uma nova natureza. C.S. Lewis dizia que a grandeza do Evangelho não é produzir pessoas boas, é produzir pessoas novas. O Evangelho não maqueia a nossa vida, ele transforma a nossa essência pelo poder daquilo que Jesus fez na cruz, pagando a nossa dívida para nos libertar do domínio do pecado. Paulo diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque vocês estão agora debaixo da graça de Deus, revelada em Jesus. Por isso, amado, a verdadeira igreja vai permanecer firme.
com perseguição, com escândalos, com lutas, com proibições, com restrições, porque não há salvação em nenhum outro. Porque Cristo é a sua fonte de salvação, da verdadeira igreja, dos verdadeiros discípulos de Jesus na história. A igreja não se ilude com os encantos desse mundo, porque a sua maior ambição é o reino de Deus. Um verdadeiro cristão não se encanta com ideologias políticas, seja de esquerda, de direita ou de centro. Não se encanta. Irmãos, nós recebemos a promessa de um reino inabalável. Um reino inabalável. Leia Daniel, olhe para aquela estátua, olhe para ali as grandes potências mundiais caindo e uma grande pedra sendo lançada, destruindo aquela estátua, e essa pedra vai crescendo. É um reino de Deus que prevaleceu contra o Egito, que prevaleceu contra o Império Medo-Persa, que prevaleceu contra a Babilônia. Olha para o livro de Daniel, olha para os livros de Esther, vai vendo a glória de Deus se manifestando na história, que prevaleceu contra o Império Romano, com perseguição, o cristão sendo queimado toda hora, para espetáculo do imperador, e essa gente dizendo: nós não adoramos outro Quírios, há um Senhor, e ele se chama Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Nossa maior ambição é o reino de Deus. Lucas capítulo 12, versículos 31 e 32. Lucas 12, 31 e 32, naquele texto maravilhoso que Jesus fala sobre a ansiedade, que nós não precisamos andar ansiosos nessa terra. Nós encontramos em Mateus 6, em Lucas 12, essa passagem. Lucas 12, 31 e 32, antes buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas, essas coisas que tentam tirar o nosso sono, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Aí no verso 32 ele diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Aleluia! Ele nos deu o reino, queridos. Um reino inabalável. Quando é que nós entramos no reino? Paulo diz: quando nós fomos transportados do império das trevas e trazidos para o reino de Deus. No momento da nossa regeneração. No momento em que Cristo se tornou o Senhor das nossas vidas, pela obra do Espírito Santo, usando a palavra de Deus, o Evangelho, para ferir e sarar as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 28, nos diz que esse reino é inabalável. Hebreus 12, verso 28. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Quando nós olhamos para essas situações, devemos nos lembrar, irmãos, nós pertencemos a um reino inabalável e nós devemos servir a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e santo temor na presença do Senhor. Quando nós olhamos para essas questões, nós tememos ao Senhor. E ainda, Tiago capítulo 2, versículo 5, Tiago 2, 5, veja que coisa linda. Ouvi, é o próximo livro aí depois de Hebreus. Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Aleluia! Ele nos prometeu o reino. Então os encantos dessa terra, as turbulências desse mundo não podem remover um verdadeiro discípulo de Jesus da sua fé, da sua dependência, da sua confiança e do seu compromisso com o Evangelho. Os escândalos que são praticados por pessoas supostamente cristãs têm como aspiração o poder humano, seja político, seja econômico. Mas a verdadeira igreja de Jesus olha em outra direção, querido.
Ela olha para a sua fonte de salvação eterna e celebra o fato de permanecer a um reino inabalável. Nós precisamos orar por isso. Quantos foram fascinados pelo poder terreno? Quantos foram fascinados pelo poder humano? Perderam a visão da missão que receberam na história como discípulos de Jesus. Não estou dizendo que Deus não possa colocar homens, Ele faz isso. Homens que não se vergam, homens que são íntegros. Mas, querido, nós não podemos nos encantar com os tesouros dessa terra. Hoje pela manhã eu li Hebreus, quando diz que Moisés preferiu o sofrimento, o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito. Ele considerou sofrer por Cristo muito mais valioso do que os tesouros do Egito. O Egito era potência mundial, máxima naqueles dias. Porque ele contemplou o galardão. Deus lhe deu uma visão maior. Por que a verdadeira igreja não se encanta com essa terra? Porque o Senhor já nos mostrou o céu. Nós temos uma visão celestial. Deus preparou-nos uma cidade inabalável. Ele é o arquiteto e o edificador dessa cidade. O homem não coloca a mão em nada ali, querido. Tudo começa nele e termina nele. Aleluia! E a segunda razão, porque a verdadeira igreja persevera e permanece em Cristo, apesar de todas essas realidades difíceis que nós estamos vivendo, é porque Cristo é o fundamento que sustenta a igreja. Ele é o salvador da igreja e Ele é o sustentador da igreja. A mesma pessoa que salva é aquela que sustenta. Efésios capítulo 2, e é o segundo texto que nos fala do Salmo 118, é uma segunda citação apostólica. Nós vimos Atos 4, Pedro citando o Salmo 118. E nós vamos ver o apóstolo Paulo também fazendo uma menção a isso. Efésios capítulo 2. A igreja persevera porque Cristo é o seu fundamento, a partir do verso 19. Assim, não sois mais estrangeiros nem peregrinos, imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, perceba, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus, a principal pedra de esquina. Aleluia! A principal pedra desse edifício é Cristo. Verso 21, nele o edifício inteiro, ou seja, a igreja, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, amados? A verdadeira igreja de Jesus, ela persevera, ela permanece fiel em tempos difíceis, em momentos em que escândalos são deflagrados, em momentos de perseguição, porque Jesus é a sua fonte de salvação, única fonte de salvação, e porque Jesus também é o fundamento que sustenta a sua igreja. Nós somos desafiados a ler, a meditar e a orar, olhando para a Escritura sobre a obra de Jesus por nós. A obra perfeita de Jesus. Por exemplo, Hebreus 7, 25, diz que Jesus é poderoso para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso intercessor. É aquele que nos reconcilia com o Pai, é o único mediador, mas ele também intercede por nós. Hebreus 7, 25. Ele é fiel em edificar a sua igreja. E ele faz isso através da palavra. Os irmãos perceberam no versículo 20 que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Há ensino, há fundamento da Escritura na vida da igreja. Os irmãos se lembram de Atos capítulo 2, versículo 42, que aqueles verdadeiros cristãos perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Não é a doutrina que eles criaram, é aquela que eles receberam de Jesus.
Por isso Paulo vai dizer sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal. Então, meu amado, o vento vai soprar. Vai continuar soprando. Contrário. Mas a nossa vida está sobre uma rocha. Amém, querido? E nessa rocha nós estamos firmes. Nós não temos dúvidas de quem é o nosso Salvador. Há um único mediador. Há um único Salvador. Então não há nada nesse mundo que vá nos remover daí. Há um altar somente. Há um único Deus, um único Salvador. E essa mesma pessoa que nos salvou, o Senhor Jesus, é aquele que sustenta a sua igreja, que purifica a sua igreja com a lavagem de água pela palavra, Efésios 5, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa. Ele está santificando a sua igreja. Ele revestiu a igreja com o seu Espírito, Atos 1:8, para a igreja poder testemunhar, para a igreja enfrentar perseguição, adversidade. E Ele prometeu a sua presença conosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Amém, amados? Quero fechar, concluir pensando em algumas realidades para nós orarmos. Quando ouvimos a respeito de escândalos e quando enfrentamos adversidades na história, nós devemos nos lembrar que há uma rocha que nos sustenta e essa rocha é Cristo. Amém, amados? Como é lindo vermos Pedro dizendo em Atos 4, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome. Atos 4:11 que lemos. Ele diz muito claramente, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas ela foi colocada como pedra angular. Pedra angular. Isaías 26, versículo 3 diz que nós devemos confiar no Senhor em todo o tempo, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Uma rocha eterna. Essa rocha que nos sustenta. Quando você lê o livro de Abacuque, e Abacuque não está entendendo como é que Deus vai usar uma nação pagã, terrível, para limpar o seu povo, para invadir o povo, levar o seu povo cativo. Mas no capítulo 1, ele olha e diz assim, eis a rocha, há uma rocha. Aleluia. É lindo ler Abacuque e ver que a resposta de Deus a ele é que o justo vive por fé. O justo continua fiel. Deus pode usar a Babilônia, Deus pode usar a Síria, Deus pode permitir escândalo. O justo continua crendo no Senhor, continua crendo na justiça de Deus, na santidade de Deus, no governo de Deus, e que a história caminha para a consumação de Deus, planejada por Ele na eternidade. Quando nós olhamos para essas situações, nós nos lembramos que em Cristo nós nunca nos decepcionamos, amado. Nunca. A palavra diz, quem nele crê jamais será confundido, jamais será envergonhado. As promessas dele são fiéis, as verdadeiras promessas dele. A sua presença, o seu poder continuam conosco. Nós nunca vamos nos decepcionar com Cristo. Aquele a quem servimos, aquele a quem adoramos. Aliás, esse é o papel de todo líder cristão, apontar para Cristo. Os discípulos não são nossos discípulos, são discípulos de Cristo. Nós apontamos para Ele, porque Ele é o fundamento, Ele é o Senhor, a glória é dEle, a obra é dEle. Terceiro, quando nós olhamos para essas realidades, nós somos chamados a orar e a cuidar do nosso coração, amado, para não enveredarmos pelo mesmo caminho. Esse é um ponto importante. O apóstolo Paulo diz, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Tome cuidado. Você tem cuidado da sua vida? Tem cuidado da sua caminhada com Deus, do seu coração? Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Se você não cuidar de você não vai cuidar do ensino. Você tem cuidado da sua vida. Nós olhamos e ficamos impactados com pessoas que escandalizaram o Evangelho, mas e o nosso coração e a nossa vida?
na esfera que temos de atuação. Talvez não com a projeção que essas pessoas têm ou tiveram. Nós temos cuidado do nosso coração. Como discípulos que somos na escola, como discípulos que somos na empresa, no comércio, na vizinhança, na instituição onde servimos a Deus. Temos cuidado da nossa vida. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz isso: nós devemos corrigir com o espírito de brandura para que nós também não venhamos a cair no mesmo erro. Então é para nós temermos, para nós lembrarmos que nós somos homens e mulheres de Deus, mas somos homens e mulheres. Os pés são de barro. Jesus diz: olha, é preciso lavar os pés que estão em contato com esse mundo. Já fomos lavados, sim, mas precisamos manter os pés limpos. É a perfeição da obra da salvação, né? A salvação começa com a regeneração, passa pela santificação e vai até o último estágio, que é a glorificação. Nós estamos sendo santificados. É como aquele sujeito que sai da UTI e você pergunta: como é que está, doutor? Ainda inspira cuidado. Às vezes o coração ensoberbece e acha que já dá para caminhar sozinho. Cuidado, querido. É fácil tacar pedra em fulano e beltrano que caiu. Nós somos chamados a orar, somos chamados a exercer misericórdia, somos chamados a vigiar, a cuidar das nossas vidas. E por último, não devemos nos esfriar, arrefecer em nosso compromisso com o reino. A Cristo o Senhor é que estás servindo, amados. Colossenses 3:24. A Cristo o Senhor que estás servindo. Isso é um alerta para todos nós, que às vezes nos escoramos em homens, em líderes, em pessoas, e transferimos as nossas responsabilidades pessoais como testemunha, como discípulo, até mesmo na edificação do corpo, para pessoas. Nós somos membros do corpo, nós temos responsabilidades com o corpo. Nós somos testemunhas de Cristo nesse mundo. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Nós fomos chamados a servir a Cristo, em nome de Jesus. Eu queria que você olhasse nessa manhã para essa rocha inabalável, essa rocha que nos sustenta. O salmista diz: os construtores rejeitaram, eles são loucos. Eles são loucos. Eles rejeitaram o alicerce. Eles rejeitaram o fundamento. E quantas pessoas têm feito isso na sua caminhada, na sua vida? Gostam de ouvir o Evangelho. Gostam da oração da igreja. Sobretudo quando estão vivendo momentos difíceis. Querem o alívio, mas não querem a transformação. O Evangelho não fala de alívio. O Evangelho fala de transformação, de vida nova, de vida rendida a Cristo, de vida sobre a rocha. Ah, como é lindo o Salmo 40, o salmista diz: o Senhor me tirou de um poço de lama, de perdição. Ele me tirou. E o mesmo que nos tirou de um poço de lama, do pecado, da desobediência, da rebelião contra Deus, nos coloca os pés sobre uma rocha. A pergunta é: você quer andar num poço de lama, ou você quer ter os seus pés firmados numa rocha? Uma rocha eterna, que vento nenhum pode abalar, que adversidade nenhuma pode abalar. Ah, querido, a igreja de Jesus tem vencido na história, porque ela está alicerçada no Senhor, a sua única fonte de salvação, e é o único que pode sustentá-la, o seu alicerce. A pedra fundamental é Cristo. A sua vida está alicerçada em Cristo. Você que está aqui agora, você que está nos ouvindo em casa, a sua vida já está firmada em Cristo. Jesus Cristo já é o Senhor da sua vida, o seu Salvador. A palavra diz: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome, por mais famoso que tenha sido na história, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus foi a única pessoa que pisou esse planeta que nunca pecou.
Foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas Ele nunca pecou. Ele foi fiel, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele entregou a sua vida por nós. Só Ele pode nos salvar. Nós somos pecadores. A nossa natureza está separada de Deus, nascemos separados de Deus. A nossa natureza por si só é inclinada para o mal. Mas a partir da obra de Jesus, quando cremos no seu sacrifício, o Espírito Santo aplica em nós a vida de Deus. E nós recebemos uma vida nova. Uma vida inclinada à obediência, à adoração, ao servir a Deus. Ainda precisamos de santificação, ainda somos trabalhados pelo Senhor. Mas nós somos nascidos de novo. E nós entramos no reino dos céus. Ninguém entra no reino do céu por nascimento biológico. Só podemos entrar no reino de Deus por novo nascimento. A Bíblia chama de conversão, de regeneração. E eu quero orar por você nesse momento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Você que está em casa, a palavra do Senhor diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome de Jesus, o único que pode salvar, o único que pode perdoar, o único que pode transformar a sua vida. Eu quero orar por você que está aqui hoje. Quem sabe é o dia que você vai dizer: Senhor Jesus, eu preciso ser transformado. Eu não dou conta dessa vida sozinho. Eu tenho rejeitado o alicerce, eu tenho andado num tremedal de lama. A minha vida tem sido escorregadia. As coisas não estão sob o meu controle, nem podem estar. Mas eu quero entregar o governo da minha vida ao Senhor nessa manhã. Eu quero entregar o governo da minha vida ao Senhor, me render ao teu amor e reconhecer a obra que o Senhor fez em meu lugar, que o Senhor realizou em meu lugar, entregando a sua vida para me salvar e para me assegurar a vida eterna. A vida eterna está em Cristo. A vida eterna não está na religião, na política, no homem, no governo. Está em Jesus. A Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A vida eterna está em Jesus Cristo. E Ele quer te perdoar nessa manhã, transformar a sua vida e começar uma obra poderosa em você, te transformando, guiando você por um caminho santo, por um caminho reto, um caminho que nos leva à eternidade. Somente Jesus pode fazer isso. Eu quero orar por você. Alguém nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti nessa hora. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. E Senhor, onde você está? Se você está aqui e gostaria de tomar essa decisão, entregando-se a Jesus, fique em pé no seu lugar. Se há alguém nessa manhã, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Você quer dizer: Senhor Jesus, eu Te recebo como Senhor da minha vida, o meu Salvador. Onde você está? Fique em pé no seu lugar. Nós queremos orar, a igreja quer orar por você agora, em nome de Jesus. Alguém nessa manhã que quer dizer: eu me entrego a Ti, Senhor. Eu reconheço que sou pecador, mas reconheço que o Senhor morreu em meu lugar, que ressuscitou ao terceiro dia, que me pode dar vida eterna, que pode transformar a minha vida. Quero dar essa oportunidade a você nessa hora, de orar com você. Se você deseja, fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Você que está em casa, nos ouvindo nessa hora, se você ainda não tem certeza da sua salvação, onde você vai passar a sua eternidade, só Cristo pode te dar essa certeza. Renda-se ao amor de Deus e invoque a Jesus dizendo: Senhor Jesus, eu Te recebo como meu Salvador e Senhor da minha vida. Eu creio que o Senhor morreu em meu lugar, que ressuscitou ao terceiro dia, que só o Senhor pode ser a rocha que sustenta a minha vida. Em nome de Jesus. Deus eterno, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos instrui, nos orienta a enfrentarmos tempos difíceis, Senhor. Estamos diante, como igreja brasileira, de escândalos. Estamos diante de situações que nos entristecem, mas o Senhor nos chama a erguer a cabeça, a olhar para a rocha que nos sustenta, a permanecermos fiéis ao Senhor, ao testemunho do Evangelho, a não negociarmos a Tua palavra, a não nos encantarmos com os encantos desse mundo, Senhor, porque a nossa pátria está nos céus.
de onde aguardamos o Salvador. Louvado seja o teu nome. Que tu recebas a nossa adoração como igreja, Senhor, nesse dia. A igreja que reconhece Jesus como seu único e eterno Senhor, que se rende ao seu governo, que se rende ao seu senhorio, que reconhece a sua missão na história, como discípulos de Cristo, de testemunharmos desse evangelho até aquele último dia, Senhor, e que o Senhor nos buscará para estarmos para sempre contigo. Abençoa o teu povo. Clamamos por aqueles que estão escandalizados nessa hora, por aqueles que tiveram a sua fé abalada, Senhor. Restaura essas vidas em nome de Jesus. Que elas possam olhar somente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, para a glória do teu nome, Senhor. Entregamos essas vidas envolvidas em escândalos, que elas sejam lavadas, transformadas, perdoadas, restauradas, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.